Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Gilmar Lino e este é mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Quero convidar você a clicar aqui embaixo e se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar o nosso vídeo, acionar o sininho para você estar aí atento sempre às nossas publicações, para você estar sempre atualizados com os vídeos que são postados no canal. Vim falar para uma nova geração. Essa nova geração que estamos vivendo atualmente. Uma nova geração de jovens, uma nova geração de obreiros, uma nova geração de irmãos, irmãs, uma nova geração de crentes. Esta é a linguagem bastante atualizada e eu quero convidar você para me acompanhar. Vem comigo! Quero lhe convidar para ler comigo a Bíblia, a Palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 12. Me acompanhe, por favor, a leitura bíblica. Capítulo 4, versículo 12 de 1 Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Pois muito bem, aqui está uma palavra extraordinária de Deus para a sua vida, em especial para a juventude, em especial para os jovens, para os adolescentes. Você que é jovem, aproveite esse momento e me acompanhe, assista esse vídeo até o final. Tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Esse jovem que a Bíblia está nos falando aqui era Timóteo. Timóteo foi um rapaz que ingressou a sua vida na fé, no compromisso com Deus, muito cedo. Timóteo morava em uma das cidades asiáticas, cujo nome se chamava Listra. Este jovem que nós acabamos de ler, um relato bíblico, era filho de uma mulher judia, crente, serva de Deus, cujo nome se chamava Eunice. O pai de Timóteo era um homem grego, conforme nós encontramos na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16, versículo 1. É bem provável, de acordo com relatos bíblicos, que tanto Timóteo quanto a sua mãe Eunice deve ter se convertido ao Evangelho através das pregações de Paulo em uma das suas primeiras viagens missionárias. Este é o relato que nós encontramos na Bíblia sobre este jovem chamado Timóteo. Timóteo devia ter aproximadamente os seus 13, 14, 15 anos de idade aproximadamente. Imaginem um jovem cristão, um adolescente, podemos dizer, com essa idade de 13 anos, 14, 15 anos, adolescente, ter que conviver com essa situação, e Timóteo, com essa idade de seus 13 a 15 anos aproximadamente, ter que conviver com essa situação, um lar dividido, uma casa dividida, onde a mãe servia a Deus e o pai não servia. A mãe cristã, o pai grego, você sabe exatamente o que quer dizer isso. Uma casa onde o pai é crente e a mãe não é, ou a mãe é crente e o pai não é. Imagine um jovem com seus 13, 14 anos, 16 anos, ter que conviver com essa situação, um lar dividido, cuja fé diferente, cuja crença diferente. Observe que não foi fácil para Timóteo. E nós encontramos aqui Paulo recomendando a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, a partir do versículo 12, Paulo exorta Timóteo, chamando a atenção dele, pedindo para que Timóteo não desprezasse, pelo contrário, valorizasse a sua mocidade. Não despreze a tua mocidade. Foi uma palavra direcionada de Paulo a Timóteo. Não despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis. Eu não sei, talvez irei desagradar a muitos de vocês que estão me assistindo nesse momento. Talvez a minha fala, as minhas palavras serão palavras contraditórias ou palavras que talvez não satisfaça
o seu ego, o seu desejo. Talvez são palavras que você não queria ouvir, mas preste atenção comigo. Eu costumo dizer sempre que nós estamos vivendo os piores dias da igreja na terra. Estamos vivendo os piores momentos da igreja do Senhor Jesus na terra. É que nós nunca vivemos uma tamanha ausência de compromisso, não só da parte dos jovens, adolescentes, como também do povo cristão no geral, em um todo. O povo não quer ter compromisso com a palavra de Deus, compromisso com a palavra de Deus. Não querem ter compromisso com a igreja. Alguns chegam até a dizer que é muita responsabilidade assumir cargo na igreja. E por isso não vão assumir. Por isso não querem. Ora, Deus nos chamou para termos compromissos com Ele, com a sua obra, com a sua igreja na terra. Se eu sou crente e não quero ter compromisso com a igreja, meu irmão, eu estou errado. Eu preciso ter compromisso com Deus, com a igreja e muito além, com a obra de Deus na terra. Observe que Paulo chama a atenção de Timóteo. Mas seja exemplo dos fiéis. Exemplo dos fiéis em que, pastor? Quando Paulo estava exortando a Timóteo para ser exemplo dos fiéis, Paulo olha para Timóteo e disse: seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na casa de Timóteo. Não era diferente, talvez, da sua casa, moça, da sua casa, rapaz, conforme você está vivendo aí nesse momento. Pai crente, a mãe não crente. A mãe crente, o pai não crente. Enquanto a mãe Eunice queria que Timóteo lesse a Bíblia com ela para estar inteirado e aprender da palavra, talvez o pai de Timóteo, grego, queria que Timóteo ouvisse uma música regional, uma música da sua época. Observe que a situação para Timóteo não era diferente, talvez, da sua casa, moça. Da sua casa, rapaz. Não era diferente. A situação para Timóteo era um tanto quanto complicada. Mas, mesmo tendo o seu lar, posso dizer, dividido no sentido da fé e crença, Timóteo decidiu seguir a Cristo. Timóteo decidiu ser um cristão. Timóteo decidiu levar em frente a sua vida nos pés do Senhor Jesus, através dos ensinamentos da sua mãe Eunice e muitas das vezes aos pés do apóstolo Paulo. Timóteo decidiu seguir o Evangelho de Cristo Jesus. Conforme nós conhecemos as Escrituras Sagradas, nós entendemos que pelo fato da mãe de Timóteo ser uma mulher judia, Timóteo já conhecia um pouco das Escrituras Sagradas, dos ensinamentos do Senhor Jesus. Quando Paulo retornou à cidade de Timóteo, na sua segunda viagem missionária, 6 anos depois, Paulo ouviu relatos dos irmãos a respeito do bom testemunho de Timóteo na igreja, entre os irmãos, na sua cidade, na sua comunidade. Agora, depois de 6 anos, após Paulo realizar a sua segunda viagem missionária, Timóteo já se encontrava com seus 19 anos de idade. Foi então quando Paulo resolveu levá-lo consigo. Paulo se tornou um pai para Timóteo na fé, um mentor que ajudou a desenvolver a fé deste jovem chamado Timóteo. E é aqui que eu gostaria de me apegar nesse momento com todos vocês que me assistem através deste vídeo. Queridos, eu costumo dizer sempre que nós estamos vivendo a pior geração de crentes, a pior geração de jovens, a pior geração de irmãos, de obreiros em geral nesses últimos dias. Querem saber por quê? Essa é a geração de cristãos fracos. Esta geração é a pior geração de cristãos que já se houve na terra em todos os tempos. É a geração de cristãos fracos, débil e ignorantes. Eu não quero nem voltar atrás, há alguns anos atrás, mas eu quero, nesse momento, me apegar a esta geração e trazer a memória passada para o presente, para nós fazermos uma análise, colocar numa balança e termos o entendimento do que está acontecendo com esta geração. Você vai entender comigo que esta geração é a geração mais fraca, é a geração de crentes mais fraca
que já se ouve sobre essa terra. É uma geração que o pastor não pode cobrar do jovem para orar. É uma geração que o pastor não pode cobrar da irmã para cobrir o seu quadril. É uma geração que o pastor não pode cobrar da irmã para não cortar o cabelo. É uma geração que o pastor não pode cobrar da irmã para não usar maquiagem. É uma geração que o pastor não pode cobrar da irmã sobre as vestes, vestir decentemente, de forma como a mulher santa, serva de Deus, deve trajar. O pastor não pode cobrar isso desta geração. Ele corre o risco de perder até o seu ministério se ele cobrar da igreja a santidade. É uma geração que não vive o modelo da igreja do cenáculo. É uma geração que não vive o modelo da igreja nascida no Pentecoste. Nós estamos vivendo essa geração que você, como santo e santa serva de Deus, não pode falar a verdade, biblicamente falando. Você não pode pregar a Bíblia na sua essência, porque se você pregar a Bíblia na sua essência, você é que está errado, o errado é que está certo. Esta é a geração fraca dos dias que estamos vivendo. O pastor não pode cobrar santidade da igreja mais. O pastor não pode cobrar do obreiro compromisso com o ministério. O pastor não pode cobrar do obreiro que tem que ser sério, que tem que ser marido de uma só mulher. O pastor não pode cobrar do obreiro que ele tem que ser fiel à sua esposa. O pastor não pode cobrar do obreiro que ele tem que ter compromisso com a casa de Deus, com o horário de congregar, com o horário de estar no culto, chegar na hora certa, às 19h30, manter-se ali adorando a Deus. É uma geração de crentes fracos que não oram, que não buscam a Deus, que não jejuam, que não consagra. Debaixo do sangue de Jesus, eu quero dizer para você que me assiste, antes do arrebatamento da igreja do Senhor para o céu, Deus vai derramar um poder sobrenatural e com certeza Deus vai reavivar através do Espírito Santo os valores que nós perdemos, os valores que a igreja perdeu, valores de santidade, valores de compromisso, valores que nos comprometia com a casa de Deus, valores que nos comprometia com o Evangelho, valores que nos comprometiam com a santidade e compromisso com Cristo. Esta geração é a geração mais fraca que já se ouve na terra em todos os tempos. Que geração é essa, pastor? É a geração mimada, é a geração do mimimi, é a geração que você não pode tocar, é a geração que você não pode falar, é a geração que você não pode falar do erro de alguém, geração que não aceita repreensão, geração que não aceita ser chamada a atenção, geração que não aceita exortação. Diz que está marcando e alguns deles resolvem até sair da igreja por não aceitar a correção, por não aceitar a disciplina. Eu li na minha Bíblia que diz que o caminho é estreito e a porta é apertada. Nós estamos vivendo esses dias onde alguém está tentando alargar a porta, onde alguém está tentando alargar o caminho. Ei, irmão, ei, irmã, não faça isso. Ei, jovem, ei, moça, rapaz, você nunca vai conseguir alargar o caminho para o céu. Você nunca vai conseguir alargar a porta que faz com que o homem entre nos céus. Sabe por quê? Esta porta se chama Jesus. Este caminho se chama Jesus. Ele disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer entrar no céu? Entre por esse caminho estreito, por essa porta estreita. Passe por ele, passe por ela. E eu acredito muito que Deus vai te abençoar. Não entre por esta onda que está vivendo aí, a onda do mimimi, a onda do não me toque e não me trisque, a onda de que o pastor tem que aceitar o crente congregar do jeito que ele quer e aceitar ele permanecer na igreja do jeito que ele quer, sem mudança, sem transformação, sem mudança de vida, mudança de caráter. Hoje nós estamos vivendo isso. A Bíblia diz, vinde como estáis, depois eu vos libertará. Só que algumas pessoas transformam esse texto da Bíblia e diz o seguinte, vinde como está e permaneça como quiser. Ei, a igreja do Senhor Jesus, para você fazer parte dela, você tem que aceitar a mudança
imposta pelo Evangelho, porque o Evangelho traz mudança, o Evangelho traz transformação em todos os sentidos e aspectos da nossa vida. O Evangelho trabalha, o Evangelho faz. Se não está tendo mudança na sua vida, o problema não é do Evangelho. Se não está tendo mudança na sua vida, o problema não é da palavra de Deus. Se não está tendo mudança na sua vida, o problema não é do Evangelho. O problema não é da palavra de Deus. O problema não é do pastor. O problema é seu. Você precisa abraçar o Evangelho como o Evangelho é. Você precisa abraçar a cruz de Cristo e caminhar para o céu. Abandonar a velha criatura, abandonar o velho homem. Nós estamos vivendo esse momento onde essa geração quer estar na igreja, mas quer também estar no mundo. Onde essa geração quer estar dentro da casa de Deus, mas quer participar dos pepinos, das cebolas do Egito. É a igreja de hoje, é a igreja dessa nova geração. Eu me lembro exatamente quando eu me converti a Cristo Jesus, que não faz muito tempo. Algumas pessoas acham ruim quando a gente volta ao passado, mas escute aqui. Existem alguns pontos em nossas vidas que nós precisamos relembrar ou ter memórias do passado, em especial um passado lindo que vivemos na presença de Deus, nos serve para a base do presente e pode se tornar uma ponte para o nosso futuro, o passado lindo que nós vivemos na presença de Deus e que estamos vivendo hoje. Essa geração de crentes fracos não jejuam, não consagram, não oram mais, não oram pelas madrugadas, não fazem campanha nos montes, convida para estar na igreja, não vem. Convida para a oração na igreja, não ora. Qual o legado que você quer deixar para a geração futura? Esse legado aí de fraqueza, de crentes desengrejados, crentes que não têm igreja para congregar? Esta é a geração que estamos vivendo. Geração descompromissada com a palavra de Deus. Uma geração irreverente. Uma geração sem reverência dentro da igreja. Uma geração que não respeita pastor. Uma geração que não respeita pai, que não respeita mãe. Uma geração que não está nem aí para os valores e princípios pautados e moldados na palavra de Deus. Algumas pessoas vêm para a igreja como se estivesse indo para o desfile de modas, como se estivesse indo para São Paulo Fashion Week. Coloca a melhor roupa, se maqueia tanto e parece que quando entra na igreja, parece que transforma os corredores da igreja em uma passarela e começa a se desfilar com as suas roupas extravagantes, com as suas roupas indecentes e imorais. Esta é a geração de crentes fracos que nós estamos vivendo. Deus está nesses últimos dias fazendo uma seleção no meio do seu povo. Ei, eram 10 virgens, 5 insensatas e 5 prudentes, 5 loucas e 5 prudentes. Todas elas tinham a mesma aparência, mas havia uma diferença entre elas. É que 5 tinham azeite de reservas na sua lamparina. É que 5 delas até dormiu, mas tinha azeite na lamparina. Estamos vivendo essa geração de crentes que não tem azeite. Estamos vivendo essa geração de crentes que não tem azeite na lamparina. Estamos vivendo essa geração de crentes que não buscam azeite. Estamos vivendo essa geração de crentes que não tem compromisso com o avivamento, que não tem compromisso com o Pentecoste, que não tem compromisso com o Espírito Santo. Jovens, desperta-te para uma vida cheia de Deus. Moça, o modelo para você morar no céu, o modelo para você chegar no céu não é o modelo dos filmes, não é o modelo que está através das redes sociais por aí fazendo sucesso. Ei, estamos vivendo esta geração onde muitos cristãos copiam o mundo e levam para dentro da igreja. Vivemos esses dias passados aí aquela dancinha, a dancinha do carpinteiro. Crentes, cantores evangélicos caíram nessa onda. Crentes foram para as redes sociais, gravaram essa imundícia e jogaram nas redes sociais. Crentes que aparecem nas redes sociais vestido imoralmente, vestido de forma horrível,
imitando o mundo, imitando as coisas do mundo. Eu não estou preocupado se você está gostando da mensagem ou não. Eu não estou preocupado se você está alimentando com esse ensinamento ou não. Eu quero que você entenda que esta geração que nós estamos vivendo é a pior geração de cristãos que já passaram pela igreja do Senhor Jesus em todos os tempos. Mas eu tenho certeza que no meio desta pior geração ainda tem os remanescentes, ainda tem a soca da colheita, ainda tem os rabiscos da terra. Eles ainda estão dentro da igreja em meio a esta podridão, em meio a esses crentes depravados que aceita tudo, que encara tudo e que conforma com tudo. Lá dentro ainda tem os sinceros que levam a obra de Deus com sinceridades e tem compromisso com a casa de Deus. Você que é remanescente, não se entregue. Você que é remanescente, não se entregue em meio à imposição desta geração de crentes que já nascem fracassados. Eu me lembro perfeitamente que quando novo convertido, ainda criança, com os meus 14, 15 anos de idade, o meu pai me levava para a igreja, o meu pai me arrastava para a casa de Deus. Essa geração de hoje, o pai não pode mais arrastar o filho para a igreja. Essa geração, o pai não tem mais esta liberdade de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque estamos vivendo essa geração de crentes fracos, estamos vivendo essa geração de pais fracos, estamos vivendo essa geração de filhos fracos, estamos vivendo essa geração de homens e mulheres fracos. E Deus precisa levantar você. Deus está interessado em levantar você no meio dessa geração fraca para dizer ao fraco: eu sou forte. Pegar na mão do fraco e levantá-lo e dizer: vamos juntos, e juntos nós seremos fortes no nome do Senhor Jesus. Eu acredito, moça, eu acredito, jovem, que aí dentro da sua casa você tem sido modelo, você tem sido exemplo de fidelidade, de compromisso com a casa de Deus. Eu acredito que aí dentro da sua casa, moça, aí dentro da sua casa, jovem, rapaz, você tem sido exemplo, como Paulo escreveu a Timóteo no capítulo de número 4, versículo 12 da sua primeira carta a Timóteo. Não despreze a tua mocidade, mas seja exemplo. Deus quer, moço, que você seja exemplo de uma vida de santidade, de uma vida de compromisso, de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus para causar impacto nessa geração fraca, nessa geração fracassada. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Inscreva aqui no meu canal, dê o seu like e compartilhe essa mensagem com muita gente. Tenho certeza que muita gente vão ser edificadas com essa mensagem. Desperta, Deus tem negócio contigo.